Olá, muito bom dia a todos vocês. Nesse dia 16 de agosto, a Cidade Verde, no aniversário de Teresina, nos seus 172 anos, promove o debate com os candidatos a prefeito da nossa capital. Uma oportunidade para você que nos acompanha conhecer mais sobre ideias e propostas de pessoas que se propõem a administrar a cidade de Teresina. A Cidade Verde mantém a sua tradição na melhor e maior cobertura das eleições e contribui com o processo democrático e na sua definição do voto. E o debate é um momento realmente muito importante. E esse dia é um dia histórico e inclusivo. O debate Cidade Verde, pela primeira vez na história da televisão, vai contar com audiodescrição, possibilidade de que pessoas com deficiência visual possam acompanhar tudo o que está acontecendo no nosso estúdio, no nosso debate. Além disso, haverá a linguagem de sinais, linguagem brasileira de sinais, a Libras, e o Closed Caption, as legendas ocultas, para que o máximo possível de pessoas possam compreender as ideias e propostas dos candidatos nesse debate de hoje. Quero agradecer a presença dos candidatos que já estão aqui no nosso cenário do debate da Cidade Verde em eleições 2024. Candidato a prefeito pelo PRD, Doutor Pessoa. Queremos agradecer a presença também do candidato Fábio Novo, do Partido dos Trabalhadores. Agradecemos a presença de Geraldo Carvalho, candidato a prefeito pelo PSTU. Candidata Lourdes Melo, candidata a prefeita pelo PCO, Partido da Causa Operária. Candidato Tony Kerley, candidato a prefeito pelo Novo. Agradecer também a presença de Francinaldo Leão, candidato a prefeito do PSOL. Agradecer a presença do candidato Silvio Mendes, candidato a prefeito pelo União Brasil. Agradecemos ainda a presença de Teocírio Alencar, candidato a prefeito pelo Mobiliza, e o candidato Santiago Belisário, candidato a prefeito pela UP. Esse debate de hoje vai apresentar ideias desses candidatos e agradecemos muito a presença de todos vocês no debate, enriquecendo esse debate de hoje. Agradecemos também a presença dos representantes da OAB, que vão ajudar a avaliar os pedidos de direito de resposta. A advogada Lorena Caroline da Silva Correia, advogado Oswaldo Etienne Guimarães e a doutora Alice Pereira Rocha. Aos três, o nosso muito obrigado pela presença aqui no nosso debate. Vamos começar o nosso debate da seguinte forma. Vamos sortear os candidatos, ou o candidato que vai fazer a primeira pergunta e o candidato que vai responder a primeira pergunta. E sortear também o tema que vai ser debatido por eles neste primeiro bloco. Depois, vamos seguir a sequência de perguntas e respostas no sentido horário. Vamos então começar o nosso debate fazendo o sorteio primeiro do candidato a fazer a pergunta. Primeiro candidato a perguntar será o candidato Silvio Mendes, do União Brasil. Já pode se dirigir ao centro do nosso cenário. O primeiro candidato a responder será a candidata Lourdes Melo, candidata do PCO, que também, dona Lourdes, já pode ir ao centro do nosso cenário, candidata do PCO, para a primeira resposta. O tema a ser debatido pelos candidatos será cidadania e assistência social. Candidato Silvio Mendes, o senhor tem 30 segundos para a pergunta. Tempo. Professora Lourdes, queria primeiro cumprimentar o mediador Joel, parabenizar de forma especial Teresina pelo seu aniversário e a quem teve a graça de morar nessa terra abençoada, criada por Deus, fundada pelo conselheiro Saraiva. E faço a pergunta à professora: o que fazer para Teresina voltar à educação que teve e deixou de ter? Candidata Lourdes, a senhora tem 1 minuto e meio para a resposta. Tempo. Olha, candidato, você já foi prefeito 2 vezes, você já foi administrador também da Secretaria de Saúde e também você já teve a oportunidade de tratar bem os professores, os alunos e todo o quadro da educação.
A pergunta que o Joelson fez foi com relação à questão da assistência social. Nós queremos, de fato, não é assistência, é direito cumprido. Os professores têm os salários baixos, eu tenho muito medo que você possa vir novamente ser prefeito para pagar aquela migalha que a gente recebia. Você nunca recebeu os sindicatos para negociar. O que nós queremos é uma educação com laboratório de informática, com laboratório de ciência, com creches, com professores auxiliares e com toda a necessidade de um salário que dê para uma família com, digamos, em média de 5 pessoas, como diz o DIEESE, que é cerca de R$8.000, e não o que nós estamos recebendo com relação ao piso que é destinado ao professor. Você não quer receber, você não quer viver recebendo o valor de um salário. Tempo esgotado, candidata. O candidato Silvio Mendes tem direito a 1 minuto de réplica. Tempo. Cabe um pedido de desculpas. E por a professora ser professora, realmente eu encaminhei um tema realmente fora da pergunta que você colocou sobre assistência social. Mas já que ela respondeu, eu vou respeitar a resposta e os argumentos. Eu nunca deixei de receber professor. Quantas reuniões nós fizemos juntas? Muitas. A educação, para mim, é o mais importante na gestão pública. E começa pelo professor. Todo professor teve direito a se afastar para curso de especialização, mestrado, doutorado, todos. E vai continuar assim. Qualquer professor que pedir para se afastar, para se qualificar, será concedido. Criei o Centro Permanente de Formação de Professores, Odilon Nunes, lá no Marquês. Todas as escolas tiveram o melhor de nós em todas as gestões que eu participei. Por isso foi que ela sempre foi em primeiro lugar, que perdeu agora o primeiro lugar dos anos iniciais para Goiânia. Votado candidato, candidata Lourdes Mello tem 1 minuto para a tréplica. Olha, quem tem boca fala o que quer. Quem mente pode mentir à vontade também, que você provar o que você fez para os professores no passado não é verdade. Os professores sempre tiveram salários baixos, os professores sempre tiveram muita pressão da sua parte com relação às condições de trabalho, e nós queremos o senhor muito distante da educação, viu? Candidata ainda tem mais 26 segundos. 26? A senhora tem mais 26 segundos, se a senhora 6 quiser. segundos, é ali. 22 então, segundos. Secretário, você, candidato, você agora não quer, tenho absoluta certeza, que você não quer receber aquilo que os professores recebem hoje, cerca de R$4.000. Você não consegue viver com R$4.000. Eu gostaria muito de colocar essa... Agora sim, tempo esgotado, candidata Lourdes Mello, candidato Silvio Mendes podem retornar aos seus lugares e nós, seguindo as regras do nosso debate, o próximo candidato a fazer pergunta será Tony Kerley, do Partido Novo, e o próximo candidato a responder, o candidato Francinaldo Leão, do PSOL. O tema a ser debatido pelos dois será sorteado agora aqui pela gente. Vamos ver qual vai ser o tema do debate nesse momento para os dois candidatos. Tema limpeza urbana. Candidato Tony Kerley, 30 segundos para a pergunta. Tempo. Francinaldo Leão, o que a gente tem visto na cidade é um completo descaso com a limpeza pública. A gente tem contratos muito acima dos valores que seriam praticados de mercado. Quando eu vou para percorrer as comunidades da cidade, eu fui recentemente passar pelo São Joaquim, estava lá um lixão a céu aberto. A mesma coisa eu encontrei ali na região do Disseu, a mesma coisa no extremo leste e no extremo sul da cidade. Eu queria que você me... Tempo esgotado, candidato, para a sua pergunta. Candidato Francinaldo Leão, 1 minuto e meio para a resposta. Tempo. Então, queria primeiramente mandar uma boa tarde a todos os teresinenses, parabenizar pelos 172 anos da nossa capital, Teresina, e dizer que é uma pena a todos os teresinenses hoje, Teresina se encontrar da maneira que está. Quando a gente fala do sistema do lixo, a gente vê perifericamente que está abandonada a cidade. Então, a situação hoje de Teresina é uma situação de abandono por parte do poder público, Tony.
Você, rodando a periferia de Teresina, você vai ver lixão na Pedra Mole, na Santa Maria da Codipe, no Porto Alegre, no São Joaquim. Ali em frente à lavanderia, lá o lixo está para cobrir a lavanderia, porque não tem. E o que a gente vê é dinheiro jogado fora. Uma empresa que vem para o estado do Piauí pegar 267 milhões e a situação do lixo hoje em Teresina se encontrar da maneira que está. Então a gente tem que fazer uma auditoria dentro dessas empresas, saber para onde é que está indo o dinheiro, saber o que está acontecendo e onde está sendo desviado. Porque não tem como 7 anos de renovação de 2 governos que vêm há 33 anos à frente da Prefeitura Municipal de Teresina. Então o povo tem que saber disso também. 7 vezes foi renovado o contrato. E a situação do lixo hoje em Teresina é da maneira que todos nós sabemos que está aqui nesse debate, de extremo abandono por parte do poder público, por extremo abandono do parte do poder público. A verdadeira... Tempo esgotado, candidato Francinaldo. O candidato Tony Kerley tem 1 minuto para a réplica. Tempo. Olha, Francinaldo, o lixo, ele tinha um contrato até gestões anteriores de cerca de 16, 17 milhões. A atual gestão passou um contrato emergencial de 36 milhões. E a gente pretende, como prefeito de Teresina, revisar esses contratos. Não faz sentido a gente ter um valor tão alto dos contratos do lixo e a cidade está toda suja do jeito que está. Mas para mudar a Teresina, eu preciso que vocês teresinenses entendam que o grupo atual da prefeitura, ele foi eleito por um grupo político que hoje está com o candidato do PT, algumas pessoas, e outras pessoas estão com o doutor Silvio Mendes. A gente precisa mudar a gestão de Teresina, ter uma gestão técnica, e uma das nossas propostas para isso é ter processo seletivo para os secretários. A gestão do lixo, a gestão da educação, a gestão da saúde deve ser feita por profissionais concursados da prefeitura, parar com político mandando dinheiro para onde... Tempo esgotado, candidato. Vamos à tréplica de Francinaldo Leão. 1 minuto, tempo. Então, Tony, a gente vê que a gente tem que tratar a Teresina com seriedade. Teresina com seriedade é o que não está acontecendo. Porque quando a gente vê por parte do poder público, é dançando para um lado, dançando para outro, correndo com espeto de churrasco no ombro. Então, é isso que está acontecendo. Então, a verdadeira realidade de Teresina, entendeu? Está servindo como se fosse palhaçada, brincadeira, e a cidade sofrendo dia a dia, o povo periférico sofrendo. Quando você olha, sai, está lá o lixão traz o quê? Lixão traz doença, lixão traz acúmulo de pessoas na UBS, no posto de saúde. Então é um gasto a mais para a Prefeitura Municipal de Teresina. Quando não se faz a coleta, que se dá 273 milhões por ano para uma empresa que sequer acabou o contrato, é muito dinheiro. E o povo sofrendo. Cidade, hoje, Teresina se encontra uma cidade fedorenta. Fedorenta. Então, tempo esgotado, candidato Francinaldo Leão. Peço aos 2 candidatos que voltem aos seus lugares no cenário, porque agora Geraldo Carvalho, do PSTU, vai se dirigir ao centro do cenário. O senhor Francinaldo pode voltar ao seu lugar, porque agora Teocílio Alencar vai responder a pergunta seguindo a ordem e as regras aqui do nosso debate. O tema a ser debatido agora pelos candidatos será, vamos ver. Tema meio ambiente. Candidato Geraldo Carvalho, 30 segundos para a pergunta, tempo. Então, boa tarde, saudar os trabalhadores, as trabalhadoras que constroem a cidade de Teresina, a juventude, que luta contra as desigualdades sociais, parabenizar, hoje é 16 de agosto, 16 do PSTU, e a gente está junto pela construção de uma Teresina para os trabalhadores. Francinaldo, qual é a sua proposta, Teocílio Alencar, qual é a sua proposta para o meio ambiente em Teresina? Tempo esgotado, candidato Teocílio, o senhor tem 1 minuto e meio para a resposta. Tempo. Nós temos uma proposta que é de resgatar a navegabilidade dos 2 rios que Deus presenteou essa cidade. Hoje é o aniversário de Nossa Teresina e ela já foi agraciada por Deus, que deu o Rio Parnaíba e o Rio Poti. Nós temos a proposta de resgatar a navegabilidade do rio, inclusive com o transporte fluvial.
Nós faremos o transporte fluvial em Teresina, sim. E o intuito não é apenas de ter um setor de transporte a mais em nossa capital, Geraldo, mas sim de mostrar que o rio Parnaíba é navegável. Quando você dá importância ao rio com um projeto arrojado de transporte coletivo fluvial, a gente mostra que o rio é útil, você ajuda a dar vida ao rio, a salvar o rio. Nós temos uma proposta também de resgatar aqui a navegabilidade do rio Puti. O rio Puti também é navegável. E nós iremos mostrar um projeto para Teresina, com a represa do rio Puti, fazendo com que o esporte aquático seja desenvolvido no rio e ao longo das margens do rio Puti, desde a Universidade Federal até a altura do Teresina Shopping, nós iremos... Tempo esgotado, candidato Geraldo Carvalho tem 1 minuto para a réplica. Então, nós vivemos hoje uma devastação, uma crise ambiental sem precedentes, no país, no mundo, né? São as enchentes, é o aquecimento global, vários eventos, né, nessa área. Então, nós precisamos deter isso, porque isso é consequência do sistema capitalista que coloca o lucro acima da vida. Então, precisamos inverter essa lógica, precisamos aqui no âmbito de Teresina proteger os rios, precisamos cuidar da saúde de forma adequada, precisamos plantar alimentos, por exemplo, na periferia de Teresina, na zona rural de Teresina, mas isso de forma integrada com a cidade. Nós precisamos criar um conselho municipal do meio ambiente, precisamos criar uma companhia municipal, né, de limpeza pública. Nós precisamos resolver esse problema de forma integrada e com... Tempo esgotado, candidato Geraldo. Candidato Teocílio Alencar tem mais 1 minuto para a tréplica. Então, nós iremos fazer a represa do rio Puti, também em Teresina, com a possibilidade de colocar no mínimo 50 restaurantes flutuantes para poder dar visibilidade ao rio e, consequentemente, vida. Mas nós temos também, Geraldo, o projeto de plantar em Teresina 1 milhão de árvores frutíferas. Nós temos, por exemplo, Belém do Pará, que é uma capital belíssima também, onde a mangueira é plantada em toda a extensão do centro de Belém, e isso embeleza e alimenta a cidade. Nós temos esse projeto de resgatar o pé de piqui, o pé de pitomba, o pé de manga, o pé de caju. Para você ter uma ideia, nós temos aqui, por exemplo, a Avenida Cajuína. A Avenida Cajuína não tem um pé de caju. E nós vamos frutificar Teresina, plantando mais de 1 milhão de árvores frutíferas em nossa capital. Esse é o projeto ambiental que nós temos para Teresina. Tempo esgotado, candidato Teocílio Alencar, Geraldo Carvalho retornam aos seus lugares. E para dar continuidade ao debate pelas regras, o próximo candidato a fazer perguntas é o candidato doutor Pessoa, do PRD, que já pode se dirigir ao centro do nosso cenário, e o candidato a responder, Santiago Belisário, da UP. Aí podem ficar à vontade no cenário. Vamos então ao sorteio do tema que vai ser debatido pelos dois. O tema, doutor Pessoa, será desenvolvimento econômico. 30 segundos para o senhor fazer a pergunta. Tempo. Primeiro, cumprimentar os teresinenses. 172 anos. Cheguei atrasado porque estava na missa. Candidato, qual é o seu projeto em relação ao desenvolvimento econômico, emprego e renda para Teresina? O senhor tem 1 minuto e meio para a resposta, candidato Santiago Belisário. Tempo. Primeiramente, queria parabenizar a Teresina pelos seus 172 anos, em especial a classe trabalhadora, né? Porque é ela que constrói, a partir do seu trabalho, essa cidade. E se hoje, né, a gente tem muito o que comemorar, mas também temos muito o que mudar na nossa cidade, perpassa hoje pela nossa organização e pelo trabalho cotidiano do nosso povo na construção da nossa cidade. Primeiro, queria até dizer que eu não tenho a coragem aqui do candidato disputando a reeleição, porque diante da pior gestão que Teresina vivenciou na sua história recente, eu não disporia meu nome de novo a disputar a gestão da nossa cidade.
pelo descompromisso que foi demonstrado em todas as áreas hoje, que nós temos problemas gravíssimos, né? Inclusive, hoje o desemprego reina na nossa cidade. Inclusive, quando se fala em desenvolvimento urbano, o que os partidos têm proposto para o nosso povo é a privatização, que traz precariedade no trabalho, piora as condições de trabalho e os salários, que é isso que nós temos vivenciado hoje em Teresina, mas no Brasil inteiro. E é possível construir um projeto de desenvolvimento econômico onde o povo seja o centro, a partir das cooperativas, organizando o nosso povo nos bairros, que pode sim ter uma cidade limpa, através das cooperativas de limpeza urbana, cooperativas de catadores, a partir de cooperativas de costureiras, que podem inclusive produzir fardamento para as nossas escolas. Então, organizar uma cidade, pensar o desenvolvimento a partir do nosso povo, que o nosso povo consegue sim produzir. Tempo esgotado, candidato. Doutor Pessoa, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Tempo. Esse é o tipo de cidadão que não é vazio. A pergunta foi empreendedorismo, emprego e renda. Nós desburocratizamos. Primeiro momento nosso na administração, desburocratizar. Para instalar uma empresa aqui em Teresina, pequena, 6 meses, grande, mais de 1 ano. Agora a pequena é 30 dias e a grande 90 dias. É assim que a gente estimula. Nós, em 3 anos e meio, atentai, criamos 6.000 empregos pela porta da frente. Não foi pelos fundos, não, nem pela lateral, pela frente. Aí eu pergunto ao candidato, seu grupo político fez o quê? Porque eu sei, nós empregamos muito mais do que o estado do Piauí. Tempo esgotado, candidato Santiago, 1 minuto para a tréplica. Primeiro que hoje em Teresina existem diversos pequenos produtores, né, que precisam hoje de microcrédito. Inclusive a gente apresentou ontem, né, a possibilidade, por exemplo, da merenda escolar vir da agricultura familiar, da produção agroecológica, que alimenta o nosso povo e coloca na mesa dos trabalhadores um alimento de qualidade. Então é possível, por exemplo, hoje diversos programas de solidariedade, pequenos e médios produtores, né, pequenos e médios comerciantes também que podem, nos seus bairros, produzirem suas feiras, fazerem suas trocas, e que hoje, né, não tem esse escoamento do que é produzido, né? Então, é possível, sim, ter diversas cooperativas, né, organizadas, né, em frente pelos bairros, organizando o nosso povo na produção e distribuição de renda de forma efetiva, sem entregar a empresa pública, o recurso público na mão do empresariado. O nosso povo pode produzir emprego e renda a partir da sua própria organização, e a prefeitura vai ter o compromisso de organizar esses trabalhadores. Tempo esgotado, candidato Santiago Belisário, doutor Pessoa, podem retornar aos seus lugares. E agora, pela ordem, o próximo candidato a fazer perguntas será o candidato Fábio Novo, do Partido dos Trabalhadores, e o próximo candidato a responder, candidato Silvio Mendes, do União Brasil. O tema a ser debatido pelos 2 candidatos vai ser definido por este sorteio e será transporte público. Candidato Fábio Novo, o senhor tem 30 segundos para a pergunta. Tempo. Bom dia, Joelson. Bom dia, candidato. Bom dia, telespectadores. Candidato, nós temos hoje um grave problema, que é a questão do transporte público. O senhor é eleito prefeito de Teresina. O que o senhor pretende fazer para melhorar hoje o transporte, que está uma situação muito ruim? Candidato Silvio Mendes, o senhor tem 1 minuto e meio para a resposta. Tempo. Atualizar o plano diretor do transporte público do sistema viário que nós fizemos durante 2 anos, com um engenheiro que fez Curitiba, melhor transporte público das capitais, Brasília e Rio de Janeiro. É um piauiense luxo chamado Santana. Atualizar esse projeto, retornar a frota de ônibus que deixou de circular pela cidade. A novidade, colocar, sem enganação de quem entende de gestão pública, quem tem experiência, de colocar vans, micro-ônibus circulando dentro dos bairros mais próximos das casas das pessoas que moram distantes. Teresina já tem uma tarifa social, desde o Alferraz. De qualquer lugar, a qualquer distância, você paga o mesmo valor. Também, nunca foi dito, quem oferece ônibus elétrico, que Teresina já tem uma gratuidade de 18% a 20%. Policiais militares, civis,
idosos, deficientes físicos. E isso, naturalmente, é pago pela população dentro de uma planilha de custo. Qual é outra coisa que não custa dinheiro e melhora muito, inclusive o custo na saúde? Permitir que nas vias expressas dos ônibus possam ser permitidas, sem cobrar multas, o motociclista, o taxista e o aplicativo. Tempo esgotado, candidato. Candidato Fábio Novo, 1 minuto para a réplica. Tempo. Bom, o senhor admitiu por várias vezes que o programa que o senhor pensou para o transporte não deu certo. Por que vai dar certo agora? Foram muitos anos para colocar o transporte. Foram 30 anos e não deu certo. Eu vou fazer diferente. Primeiro, o senhor que está dizendo aí já está admitindo a tarifa zero, que antes não admitia. Todo dia muda o discurso. O meu é o mesmo. E eu nunca enganei ninguém. Eu vou fazer a tarifa zero. Mas primeiro a gente vai botar o ônibus para rodar. No primeiro ano, a gente bota o ônibus para rodar. Essa proposta é minha, você não falava em colocar vans e micro-ônibus, porque eu estudei. Ônibus grande a gente bota onde dá para rodar. Depois a gente bota micro-ônibus, aonde não precisa o ônibus grande. E tem lugares que nem precisa do micro-ônibus, a gente coloca a van. Então, no primeiro ano, a gente bota o sistema para rodar com 450 ônibus. Aí o povo não vai ficar esperando muito mais tempo. Depois a gente caminha para o ônibus elétrico até chegar lá na frente na tarifa zero. Tempo esgotado, candidato Fábio Novo. Candidato Silvio Mendes tem 1 minuto para a tréplica. Candidato, eu não sou atrevido de estar fazendo uma coisa que eu não conheço. O plano diretor foi feito na minha gestão. Por várias razões, ele não foi aplicado. Ele será atualizado e vai voltar a um transporte eficiente que uma população merece e tem direito. Ponto. Eu não estou copiando nada seu. Eu estou dizendo que a promessa de colocar ônibus elétrico, que custa 3 milhões de reais, mais do que todo o orçamento da saúde de um ano inteiro, não é viável. Nenhuma cidade tem, nenhuma capital. O BNDES está colocando 50 milhões para estudar todas as zonas metropolitanas e adequar o sistema conforme cada cidade. Não existe nenhuma capital com tarifa zero completa. Domingo tem 5 capitais. São Paulo gasta 1 bilhão e 200 milhões de reais com subsídio. Teresina não tem esse dinheiro. Não vamos enganar a população em véspera de eleição, em campanha, para ser simpático. Vamos ser realistas, pé no chão, sem mentir, sem enganar. É assim que eu sempre fiz. E é por isso que eu tenho respeito da cidade e respeito... Tempo esgotado, candidato Silvio Mendes, candidato Fábio Novo, os dois podem retornar aos seus lugares. De acordo com as nossas regras e seguindo a orientação, Lourdes Melo, candidata do PCO, faz pergunta agora, pode se dirigir ao centro do cenário, faz pergunta a Tony Kerley, do Partido Novo. A candidata Lourdes Melo vai fazer a pergunta, então, para Tony Kerley, e o tema a ser debatido pelos candidatos será educação. Então, candidata Lourdes, 30 segundos para a pergunta. Olha, candidato, a educação ela tem uma importância muito grande na sociedade, principalmente porque a maioria da nossa juventude, ela para de estudar ainda na sua adolescência, por conta das dificuldades e das dificuldades também de chegar até os bancos das escolas. A pergunta que eu faço é o seguinte: nós defendemos o fim do vestibular. Tempo esgotado, candidata Lourdes Melo. Candidato Tony Kerley, 1 minuto e meio para a resposta. Tempo. Professora Lourdes, eu não defendo o fim do vestibular. Eu defendo que a gente possa ter creches e escolas em tempo integral. Hoje, o filho do rico, ele estuda nas melhores escolas de Teresina, que são algumas das melhores do país. Mas, infelizmente, o filho das pessoas mais humildes, quando chegam no antigo vestibular, que hoje é o Enem, ele não concorre de igual para igual. Então, a nossa proposta é que, com as escolas de tempo integral, não apenas um depósito de crianças, como fazem, possa ter um currículo melhor, uma melhor valorização dos professores. Uma outra proposta nossa, candidata Lourdes, envolve o IDEB municipal, a criação de uma prova a cada 3 meses, em que nós vamos poder verificar quais são as dificuldades que o aluno tem, as suas deficiências. E os professores, ao final do ano, daquelas escolas que atingirem a meta da educação, eles vão receber um 14º salário. Com isso, nós vamos ter valorização dos professores e uma melhor aprendizagem dos alunos. Diferente do que, por exemplo,
o governo do PT faz, porque o Lula, essa semana, ele cortou 23 milhões do orçamento da Universidade Federal do Piauí. E simplesmente, no governo do estado, a gente tem o contingenciamento de valores, que teve campos fechados da UESP e professores reivindicando melhorias salariais em greve. Isso é um absurdo. Tempo esgotado, candidato. Candidata Lourdes, 1 minuto para a réplica. É preciso que tenha uma expansão de ensino, de universidade para todos, que isso não acontece. As creches também são deficitárias. Os salários dos professores também são muito baixos. Então, o que nós entendemos é que muitos da juventude param de estudar porque não têm condição de frequentar as universidades. No meu bairro, por exemplo, que é um bairro um pouco grande, não tem uma universidade pública. Então, por isso é que esses estudantes, não é que eles não queiram estudar, são as dificuldades. Portanto, tem que ter universidade para todos. Com o fim do vestibular, as universidades são cheias de quem? De pessoas ricas que têm dinheiro. Os pobres não têm a condição de estudar. Professora Lourdes. Candidato Tony, só um minuto para a gente posicionar o seu cronômetro. O senhor tem direito a 1 minuto para a tréplica. As creches e escolas em tempo integral, além desse DEB municipal que vai valorizar o professor e que vai ter um melhor desempenho no aprendizado dos alunos, nós precisamos sim pensar numa educação, na formação dos nossos jovens. Porque hoje, professora Lourdes, saiu um dado em que 4,5 milhões de jovens fazem parte da geração neném, que nem estudam e nem trabalham. São mães, muitas delas, 70% desse número, que têm que abandonar a escola e não têm onde deixar os seus filhos, que não tem uma rede de apoio, por conta dessa política que a gente tem de assistencialismo, que não foi resolvido também por esse grupo político que passou 30 anos no poder, ao qual faz parte o doutor Silvio Mendes, porque eles entregaram a prefeitura com índice de analfabetismo de quase 10%, professora Lourdes. Então, a gente defende uma gestão técnica na educação, livre desses grupos políticos, da gestão atual da prefeitura, do governo do estado e desse grupo da gestão. Tempo esgotado, candidato. Queria pedir aos dois que se voltem aos seus lugares, porque agora, seguindo a ordem, próximo candidato a fazer pergunta será Francinaldo Leão, candidato do PSOL, e o próximo candidato a responder, Geraldo Carvalho, candidato do PSDU. Os dois já se dirigem aí ao centro do nosso cenário e o tema a ser debatido pelos dois será revitalização do centro de Teresina. Candidato, 30 segundos para a pergunta. Geraldo, a gente sabe que esse problema é crônico, até porque a grande residência hoje do centro de Teresina são de pessoas ricas que deixaram suas casas e hoje estão morando em grandes prédios hoje em Teresina. Quando se fala em aluguel social, se fala em dar dinheiro para esse pessoal. Na sua concepção, o que você tem de proposta a respeito? Candidato tem 1 minuto e meio para a resposta. Tempo. Francinaldo, acho que a primeira coisa a ser feita para resolver esse problema é tirar o doutor Pessoa e seus familiares de dentro da prefeitura. A segunda coisa é não deixar o representante do Karnak e o Silvio Mendes irem para lá. Nós precisamos revitalizar o centro, trazendo gente para morar no centro. Começando pelos trabalhadores do centro, as pessoas que trabalham no centro, no comércio, e que moram na periferia da cidade. Por quê? Nós temos esses imóveis abandonados no centro, temos imóveis lá a serviço da especulação imobiliária. É preciso que a gente destine esses imóveis para a questão social, para solucionar o problema da falta de moradia na cidade. Então, a revitalização do centro passa também por esse programa de habitação, habitar o centro da cidade. Passa pela revitalização das praças, dos equipamentos de cultura. É preciso que a gente leve os serviços públicos, as unidades de serviço público, de saúde e outros, para o centro da cidade. Então, se você não tem transporte para o centro, se você não tem gente morando no centro, se você não tem serviço para levar as pessoas para o centro não será revitalizado.
Tempo esgotado, candidato. Candidato Francinaldo tem 1 minuto para a réplica. Então é isso, Geraldo. Nós pensamos, chegando ao governo, vamos desapropriar, entregar para o povo. Se não quer morar, tira, entrega para o poder público, aí o poder público vai gerir, fazer casa popular para dar para o povo. Não fazer aluguel social para dar dinheiro para rico, que tem casa no centro da cidade. Porque qual é o valor do IPTU no centro da cidade? Qual é o pobre que pode ficar no centro da cidade? Nenhum. Se o pobre não pode pagar um talão de água e energia lá na periferia de Teresina, vai pagar um IPTU no centro da cidade? E a prefeitura vai pegar dinheiro e dar para esse povo rico, que hoje tem residência e especula hoje no centro da cidade? Então, na nossa visão, é desapropriação. Se não quer cuidar, desapropria e dá para o povo. Cria a casa popular e dá para os trabalhadores que hoje se encontram no centro de Teresina. Tempo esgotado. Candidato Geraldo, 1 minuto para a tréplica. É exatamente isso, né? Teresina, nós temos 2 Teresinas. A Teresina dos ricos, onde tem tudo ou quase tudo, e a Teresina dos pobres, onde falta tudo ou quase tudo. É preciso acabar com isso. Isso é resultado da imensa desigualdade social que se estabeleceu nesse sistema capitalista, nessa cidade, nesse estado, desse país. Então nós precisamos enfrentar isso. Não temos como enfrentar isso se a gente tiver governos dos ricos, da Teresina dos ricos. Então nós precisamos construir um governo da Teresina dos pobres, um governo da classe trabalhadora, da juventude, porque é assim que nós vamos enfrentar as desigualdades sociais, a falta de moradia, a falta de saúde e educação e construir uma cidade para a maioria da população, que é a classe trabalhadora e a juventude. Muito obrigado, candidato Geraldo Carvalho, candidato Francinaldo Leão também, muito obrigado. Voltem aos seus lugares, porque agora, seguindo a ordem, o candidato Teocílio Alencar, do Mobiliza, vai fazer pergunta ao candidato Doutor Pessoa, do PRD. Doutor Pessoa já pode também ocupar lugar no centro do nosso cenário. O tema a ser debatido pelos 2 candidatos será esporte e lazer. Candidato Teocílio, 30 segundos para a pergunta. Doutor Pessoa, o que pensa o senhor, sendo reeleito prefeito, que projeto o senhor teria para a zona urbana e rural de Teresina, no que tange a ação esportiva, cultural, esporte e lazer como um todo? Olha, eu... Só um minuto, só posicionar aqui, 1 minuto e meio, o doutor Pessoa tem tempo para a resposta. Foi não. Nas nossas andanças por aí, o Renato BG, conhecido de todos, foi 3 vezes secretário de Esporte e Lazer. Ele, nas comunidades, ele diz, eu nunca vi um prefeito trabalhar tanto. E foi do tempo do doutor Silvio Mendes e do ex-prefeito. Ele disse, você fez mais do que as gestões anteriores. Mais. Então, nós temos praticamente 80% a 90% de todos os campos iluminados. Para aquele que trabalha à noite, ter o lugar para fazer seu esporte. Nós temos mais de 70%, tanto da zona rural como da zona urbana, em torno de 70% reformado. E alguns, me parece mais ou menos, uns 20 campos construídos. É assim que chega aqui mostrando para a sociedade que nós trabalhamos. Eu estou dizendo o Renato, que é referência no esporte e lazer. É o que nós estamos fazendo e vamos dar continuidade para que o pobre, o descamisado, aquele que trabalha o dia todo, tenha seu lazer para... Tempo esgotado. Candidato doutor Pessoa, candidato Teocílio, 1 minuto para a réplica. Eu, sendo eleito prefeito de Teresina, a Secretaria de Esporte e Lazer, a nossa CEMEL, ela será uma das secretarias mais importantes da capital, porque essa convulsão que está posta hoje em Teresina, ela é uma convulsão social
exatamente por essa falta, efetivamente, da prática de uma ação mais forte do município na periferia e nos bairros de nossa cidade. Então, doutor Pessoa, eu quero lhe dizer é que nós vamos fortalecer muito a CEMEL, levando o esporte e o lazer, porque a presença dos órgãos públicos, principalmente nessa área, é uma presença que a gente entende que tem que ser cada vez mais fortalecida. Nós precisamos, efetivamente, levar o esporte e a cultura para a juventude e para a adolescência. Tempo esgotado, candidato Teocílio. Candidato doutor Pessoa, 1 minuto para a réplica. Essa expressão de efetividade seria melhor substituir, dar continuidade. Quem descredencia um esportista como Renato BG? Ele comparar não sei quantos anos das administrações anteriores, dizendo publicamente, na televisão inclusive, que nós, comparando com o tempo, nós triplicamos o esporte de lazer. Os que estão me ouvindo, principalmente da zona rural, estão dizendo, agora eu tenho o esporte e o lazer para que nós tenhamos essa condição constitucional. Eu olho para todos, mas o pequeno descamisado é a hora que o meu coração toca. Se Vossa Senhoria não tem esse olhar de carinho para os vulneráveis, lamento. Eu gostaria que você dissesse assim. Tempo esgotado, candidato. Muito obrigado, doutor Pessoa e candidato Teocílio. Podem os dois se posicionarem no cenário, porque para fechar essa rodada, teremos mais uma pergunta e resposta. O candidato Santiago Belisário vai fazer a pergunta e o candidato a responder será Fábio Novo, do Partido dos Trabalhadores. E o tema a ser debatido pelos dois, é o tema que resta, será saúde. Candidato Santiago, 30 segundos para a pergunta. Candidato, eu sou usuário do SUS, né? E nós temos uma proposta de... a primeira coisa que vamos fazer é tornar obrigatório que o prefeito, vice-prefeito e todos os cargos de gestões sejam obrigados a utilizar o SUS. O que é que você acha dessa proposta? Candidato Fábio Novo tem 1 minuto e meio para a resposta. Tempo. Vamos fortalecer o SUS. Primeiro, reorganizar a atenção básica. Hoje falta até o carro para o médico da saúde da família ir lá atender as pessoas. Organizar os nossos 91 postos de saúde, as nossas unidades básicas. Para isso, nós vamos inovar também com a telesaúde. Hoje, a telesaúde